Neste vídeo de hoje eu quero falar indiretamente sobre o caso da Ana Hickman. Não vou falar diretamente sobre o caso, porque você já deve estar careca de saber ou escutar sobre a história. Tem milhares de vídeos aí na internet, no YouTube, falando sobre a questão da violência doméstica, o caso que aconteceu, todos os detalhes exatos. O meu objetivo aqui não é falar exatamente sobre o caso dela, mas falar sobre o caso em geral, sobre a questão da violência doméstica. E eu vou falar sobre uma coisa que com certeza ninguém falou ainda. O que estão falando é sobre o de sempre. Que essa é uma questão que é uma coisa que não é aceitável. Quais são as coisas que devem ser feitas? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão da prevenção em si, que a gente já conhece, que eu já vi vários canais já falaram sobre como identificar uma violência doméstica, como identificar a violência verbal, sexual, imoral, todas essas questões. Eu não vou abordar aqui porque existem vários canais, como falei, que já abordaram, já explicaram. Aliás, isso é um assunto que cada vez se fala mais. Uma coisa que eu acho interessante é que eu, quando comecei a namorar, há muitos anos atrás, eu também sofri abuso, sofri violência por parte dos meus primeiros relacionamentos. E era uma coisa que não se falava, era uma coisa que não existia internet naquela época, não existia YouTube, não existia Instagram, era uma coisa que não se falava quase nunca. Mas naquela época eu já tinha começado a ser as delegacias das mulheres. Eu lembro que quando eu terminei um relacionamento já de alguns anos, que eu já não aguentava mais, com um rapaz, e ele era 20 anos mais velho do que eu, né, como seguia aqui o padrão da família, da minha mãe, do meu avô, da minha avó e tudo mais. E eu fui pra faculdade, eu tava com o olho roxo, né, tava com os braços roxos, e as minhas colegas, as meninas lá, falaram assim, não, você precisa ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Pra mim, assim, quando ele me agrediu, quando o homem me agrediu, eu não sabia o limite do abuso emocional. Eu estava sendo manipulada com a chantagem emocional que ele fazia, mas eu não sabia nada. Eu era, totalmente ingênua em saber essa questão do limite desse controle emocional. Só que uma coisa que eu tinha muita certeza era que a violência física, que o abuso físico era uma coisa que eu não ia aceitar. E quando foi dessa vez que ele me bateu, eu falei pra mim mesma, a partir de hoje, esse homem nunca mais vai me ver na vida dele. No momento que a gente saiu do lugar, ele falou, te peço desculpa, não vai acontecer de novo. E eu fiz sim, claro, fiz a cara de paisagem. A gente se vê semana que vem, eu falei, sim, claro. Quando eu entrei no ônibus e foi embora, eu falei, pronto, adeus, nunca mais. E aí eu fui fazer esses boletins de ocorrência, só que eu fui na delegacia da mulher, já existia a delegacia da mulher. Eu, por minha conta própria, eu não queria ir. Eu tinha até um pouco de vergonha de fazer isso. Mas as minhas colegas, na época que eu trabalhava como cozinheira, as minhas colegas também do trabalho, eram todas mulheres, e falaram, não, vai fazer o boletim. Fui numa delegacia da mulher, eles falaram assim, isso aí é violência, briga entre namorados? A gente não faz boletim pra isso, não. Você tem que ir na delegacia não sei aonde. Fui lá na outra delegacia. Normal. Não, mas onde que aconteceu o fato? Foi lá no tal bairro. Então você tem que fazer o boletim naquele bairro. Aí eu falei, chega, tentei, cansei. Não vou ficar de uma delegacia para outra, indo para outra, perdendo meu tempo. Aí desisti. Mas isso tem a ver com uma coisa que eu gostaria muito de falar. Que a gente vê que os números de casos de feminicídio, de violência contra a mulher, só aumentam. Apesar de tudo que a gente sabe agora, apesar de tão avançados e cheios de conhecimento e de informação que temos na internet, os casos só aumentam. Agora, por que será? Isso que sempre foi a minha pergunta, por quê? Porque quando aconteceu comigo, há uns quase 20 anos atrás, não existia isso. Mas agora as pessoas sabem. E por que aumenta? Para fazer esse vídeo, eu estava fazendo algumas pesquisas e eu vi alguns dados, né? Aqui, por exemplo, o dado de um site que chama-se Consultor Jurídico dizia que em 2017, 455.651 casos de mulheres mortas ou assuntos relacionados à violência doméstica sem grave. Em 2022, esse número passou para 640 mil. No caso dos processos que ainda estão pendentes, de 2017 eram 919 mil, em 2022 passou para 1.062.457. Agora você imagina só, quanto que o governo, polícia, advogados, tudo isso tem que cuidar, o gasto que ser investido nisso para cuidar dessas pessoas.
para cuidar de todos esses casos. Aí você tem outra coisa que também, se eu falar sobre a questão da idade, né? Como eu falei, eu, naquela época, comecei a namorar, era uma coisa desconhecida, só que agora é cada vez mais conhecida. Só que os casos de violência doméstica, os casos de violência dentro de casa, contra as mulheres que mais sofrem essa violência, está na faixa entre os 25 aos 34 anos. Quer dizer, que são as mulheres mais jovens, as mais que supostamente já nasceram uma geração com esse acesso a essa informação, que continuam sofrendo a maior quantidade de violência, casos de violência. Isso é uns dados da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, você também pode ver na internet. E o que eu quero trazer o meu ponto aqui? Por que as pessoas não conseguem fazer as escolhas de seus parceiros de um jeito que a pessoa não tenha que depender da polícia, do governo, de advogados para manter a paz na sua casa? Será que é realmente papel das autoridades, do governo, da sociedade, tomar conta de cada coisa que acontece dentro da casa de alguém? Eu aqui não estou dizendo que um é culpado ou outro inocente. Essas duas pessoas estão juntas, vítimas e abusadores, vítimas e os algozes, né? Os que fazem a violência, se uniram e estão juntos vivendo numa vida. Por que essa relação se juntou, né? Por que as pessoas hoje em dia estão querendo resolver mais as coisas pela violência? Qual é o desequilíbrio que está tendo dentro da sociedade, dentro das pessoas? Não gosto de falar que é a sociedade, são as pessoas mesmo que escolhem isso para estar em relacionamentos cada vez mais conflituosos. É como se fosse crianças, né, brigando, e aí as autoridades têm que ir lá ficar separando. Não estou falando aqui que é justificável a violência, mas uma coisa é certa, tem alguma coisa de raiz, tem uma causa maior do que simplesmente, houve uma violência, vai lá na polícia, faz o BO, depois vai para a justiça isso vai rodando. E tem casos que eu vejo de mulheres que sofreram, casaram com maridos abusivos, se separaram, mudaram de país, e adivinha que tipo de marido que ela foi casar no outro país? Igualzinho. Quando na Europa eu vejo casos assim. E uma coisa muito interessante naquele caso da Ana, que me chamou muita atenção, foi o fato de ter desencadeado aquele fato dele ter brigado a última vez, que veio para a internet, foi ela estar falando com o filho e ele não ter gostado do conteúdo da conversa. Imagina assim, esse filho, o triângulo dessa ferramenta, o filho já está envolvido no relacionamento entre os pais, né? Isso mostra claramente que o relacionamento deles não anda muito bem já há muito tempo. Porque se o filho tá ali entrando no meio dessa relação, aí já tem um triângulo, né? Eu sempre digo, a mulher não acordou de um dia para o outro acordou e falou assim, nossa, o meu marido começou a de repente ficar violento e a me bater. Não, isso não existe. Uma vez eu vi um TED Talk sobre violência doméstica já faz um tempo. Aí a mulher no TED Talk ela ficou assim, e eu morava numa cidade X, tinha um marido maravilhoso, família maravilhosa, cidade, tudo lindo, como num comercial de margarina BC. Aí, não sei o que aconteceu, algum fato, eu não sei se foi perda de emprego, mudança de casa, alguma coisa aconteceu, e de repente o marido dela começou a bater nela. E tudo desabou. Mas eu nunca comprei essa história. Por quê? Porque esse ciclo de violência começou em algum lugar, desde o namoro. Pode não ter sido em bater ou ameaças, mas teve violências que foram acontecendo, foram indo e ela não fez nada para lidar com isso. A questão é que as pessoas, elas não sabem, o que eu mais vejo, eu participo de grupos de relacionamentos e as pessoas que tem muitas mulheres, que são mulheres, e o que eu percebo é que elas não sabem onde é que está esse limite. Era a mesma coisa que eu sentia na época. Qual é o limite, né? Como é que eu sei onde que está a barreira entre o que eu posso aceitar e o que eu não devo aceitar? Isso vai de muito autoconhecimento, isso vai de amadurecimento, isso vai de perceber e de aprender sobre si mesmo. Eu digo isso porque isso demorou muito tempo para minha vida. Só depois dos 40 e poucos que eu consegui finalmente ter um relacionamento saudável e não foi um trajeto fácil. O governo, as autoridades não têm que ficar tomando conta de crianças, né? São dois adultos, mas parece criança, que toda hora tem que ir lá pedir ajuda do governo, pedir ajuda da polícia. As pessoas não conseguem escolher uma pessoa saudável para viver com ela. E mais uma vez, quando a violência apareceu, a coisa já estava feia. O relacionamento já estava ruim. E aí imagina que você depois vai ter que ir para a delegacia fazer todo esse padrão, todo o processo contra o marido, contra o parceiro, e o relacionamento também não tem volta. Já está quebrado há muito tempo, não devia de nem ter começado. Agora, existe diálogo nos relacionamentos? As mulheres chegam e conversam, sentam calmamente com seu marido e conversam,
Fala, olha, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu quero assim. Existe esse diálogo? Ou a pessoa supõe que o outro sabe o que tem que fazer? Tô falando mais uma vez, não existe, eu não tô puxando o lado nem para um nem para o outro. Não existe essa coisa de culpar a vítima, porque não existe vítima num relacionamento entre dois adultos. Existem duas pessoas responsáveis. Duas pessoas com 50% da responsabilidade de manter o relacionamento andando. Não adianta culpar o outro e se fazer de vítima, porque isso, você pode ver pelos números, não ajuda em nada. Tudo que a gente sabe, de tudo que é falado, de tudo que é repetido, você pode ir na internet, procurar TikTok, Instagram, nada disso ajuda a diminuir a violência doméstica, somente aumenta. Então, tá na hora da gente parar de ser criança, achar que nós somos criancinhas vítimas inocentes de um monstro que vem nos atacar. Não, não é isso. Você escolheu aquele parceiro por uma razão. A razão é que você tinha uma atração que é invisível, subconsciente. Por quê? Porque você depende do modelo que você teve de relacionamento na sua casa com os seus pais. Começa a analisar, olha para o relacionamento dos seus pais. Veja se isso também não se repetiu com a sua mãe, com as suas avós, com as suas tias e para o homem também. Se o caso de violência que ele tem, o que trouxe essa violência na família dele também não está lá atrás. Então saia do raso, saia do normal, do medíocre, da média e vá buscar coisas mais profundas. Vá aprender sobre você mesmo. Vá buscar conhecimento profundo para mudar. Porque o que a gente já viu até agora aqui, essas questões de tentar botar isso na internet, banalizar isso e ficar falando, não ajuda. Você pode ver o relatório da Organização Mundial da Saúde que fala sobre isso. Os números só pioram e não tem como mudar. Nós não somos livres, esse negócio do livre-arbítrio não existe. A gente é fiel demais à nossa família para escapar do destino que eles escaparam. É muito difícil. Eu sei, eu estive lá, eu lembro muito bem disso. Eu não sabia qual era o limite. Eu não sabia o que é o amor. Amor é aceitar tudo isso? Não é? Como é que eu faço? Eu sei que é difícil. E tem muita mulher que, claro, que tem dependência emocional, dependência financeira e todos os outros casos que, elas ficam nesse relacionamento por isso. Ela não tem para onde ir, não tem trabalho, não tem com quem a sustente. Mas pense bem. Como ela foi parar num relacionamento que ela ficou dependente emocional, financeiramente de um homem ou de uma pessoa? Veio de algum lugar, não veio? Começou errado. Eu sempre disse, esse tipo de conhecimento de relacionamentos e autoconhecimento emocional devia ser ensinado na escola. Todo mundo antes de namorar e casar tinha que saber disso. Tinha que aprender isso. Então é isso. Eu lembro que eu sou consteladora, analista sistêmica, também sou coach. Se você precisa de ajuda, se você quer alguma luz para sair desse lugar onde você está, não hesite em mandar uma mensagem. Eu vou deixar os meus contatos aqui no primeiro comentário fixado. Você também pode me seguir no meu Instagram. E lembre-se que o final de ano está chegando aí, o mês mais difícil para as pessoas, principalmente as pessoas que estão com depressão. Se você precisar de alguma ajuda, mande uma mensagem. Eu vou deixar meu e-mail também, se quiser me escrever. Mande sugestões para esse canal. Eu gostaria muito de receber sugestões. Eu ainda estou começando, mas esse canal vai se crescer muito e eu vou agradecer a todos que participaram desde agora. Não se esqueça de curtir, se inscreva no canal, mande esse vídeo para alguém que esteja sofrendo com violência, para que abra os seus olhos. E espero que você goste desse vídeo e até a próxima.